Bom dia! Bom dia, minha turma! Sejam bem-vindos! Estamos começando a nossa aula. Dê um like para a saúde! Movimentando essas ondas digitais aqui no canal Educação e o Flavinho nos teclados, né, Flavilto? Muito bom, turma! Sejam bem-vindos. A nossa aula está começando. Sou a professora Lauriana. Bom dia, professora Dene. Bom dia, nossos alunos aí do outro lado, no IPTV. Os nossos alunos também que estão conectados com a gente através do chat no YouTube. Sejam todos bem-vindos, turma. Nós estamos começando a nossa aula e hoje nós vamos falar de qualidade de vida na terceira idade, tá bom? É um assunto maravilhoso, eu gosto muito de compartilhar esse assunto com vocês. Eu espero que vocês gostem muito desse assunto de hoje que nós vamos falar. Aproveita, né? Convida aí os colaboradores da escola para assistirem. Convide aí, né, os seus familiares que estão em casa, sua mãe, sua avó, seu avô, para assistirem a nossa aula também de hoje. Fiquem ligadinhos, tá bom, turma? Porque é um assunto que a gente precisa conhecer mais, precisa ter esse conhecimento, essa interação com a terceira idade e saber que é a melhor idade, né? Quem aí já ouviu falar? Chegamos então na melhor idade. Então, turma, dia 1º de outubro, certo? É o dia do idoso. Pensando no dia do idoso, que foi dia 1º de outubro, nós vamos falar hoje sobre a importância da qualidade de vida na terceira idade. Respeitar a pessoa idosa é tratar o próprio futuro com respeito. Então aí, quem quer envelhecer? Todo mundo, né? Nós queremos envelhecer, a população está envelhecendo. E ontem eu estava mais novinha, amanhã eu vou estar mais velhinha, né? Com fé em Deus, porque assim eu espero que seja por muitos e muitos anos. E nós precisamos tratar com respeito aqueles que em breve também faremos parte desse futuro, né, turma? Então, hoje nós temos vários idosos, a gente compartilha nossos momentos, nossa vida, eles compartilham experiências, compartilham conhecimento, compartilham palavras que muitas vezes nos dão conforto. E nós, é o mínimo que podemos fazer, é tratar com respeito, né? Quantas e quantas vezes, quantas e quantas situações nós nos deparamos com idosos e que a gente pode ajudar, que a gente deve ajudar e que nós devemos auxiliar e muitas vezes deixamos, né? Fazemos de conta que não estamos vendo aquele idoso. Então, turma, as formas de envelhecer são sempre diferentes. Uns envelhecem com dignidade, outros não. E isso é uma questão não bem resolvida pela sociedade e tem um significado ético. Alguns idosos vão envelhecer com aquele amparo da família, com aquele apoio social, com aquele apoio familiar. Outros idosos acabam envelhecendo sendo abandonados, morando sozinhos, morando em casas de apoio, morando em hospitais, né? Algumas vezes morando, né? Porque realmente tem idosos que vivem mais tempo no hospital do que em casa e muitas vezes até mesmo por falta desse apoio, né? Desse convívio familiar. Alguns procedimentos fundamentais para o trato ético com o idoso, a gente vai apontar aqui nessa aula. O que a gente pode fazer, né? Que vale ressaltar? Primeiramente, o idoso ele tem muito a falar, né? O idoso ele tem muito conhecimento, muita experiência. Quem aí passou uma tarde com seu avô, com sua avó, e que ele sempre tem alguma coisa para contar, né? Seja nova, seja que você já ouviu ou que você ainda não ouviu, o idoso ele sempre tem muita coisa para contar e a gente deve ouvir com bastante atenção, né? Quem tem o privilégio de morar ou ser criado pelos avós? Eu lembro da Bianca, né?
A Bianca era uma aluna aqui do Canal Educação que ela morava com os avós e a maior alegria dela era ser esse apoio e ter o apoio dos avós, né? Então, é muito importante a gente também ter atenção ao seu bem-estar. Ver se o idoso está bem, sentir se ele está bem, se está tudo favorável, né? Para que ele se sinta confortável. Garantir sua liberdade, preservando sempre a sua autonomia e a sua independência, com observância do seu estado de segurança. Nós não podemos, nós não devemos prender o idoso, né? A gente não pode fazer isso. Quem aí tem um avô que gosta de andar de bicicleta? Quem aí tem um avô que gosta de pagar as contas lá na loteria, né? No Pague Contas? Que gosta de fazer as compras no supermercado, no mercado, na feirinha? Que gosta de sair na vizinhança, encontrando os amigos, conversando com aqueles conhecidos, ou até mesmo passar um dia, um tempo na casa de um familiar. E isso é muito importante para ele se sentir livre, para ele se sentir independente, né? Para ter essa autonomia de fazer o que ele bem gosta, né? É claro que a família deve ter noção de que está tudo bem, né? Bom dia, José William Silva Santos. Bom dia, galera de Uruçuí. Observar o sigilo profissional, turma. Muitos profissionais da área da saúde, né? Muitos profissionais de várias áreas, de diversas áreas, muitas vezes acabam expondo o que veem ou ouvem de um idoso, né? E isso é muito perigoso. Há alguns anos atrás, a minha avó era uma mulher muito reservada, né? Triste e tal. E aí, quando começou essa história aí de WhatsApp, né? Toda a família começou a se preocupar com situações de assédio, né? Porque pessoas hackers, né? Pessoas mal intencionadas começavam a mandar pedido de dinheiro, pedido de foto, pedido de nudes. Vocês estão achando, né? Um crime, né? Contra o idoso. Da mesma forma, profissionais da área da saúde ou outros tipos de profissionais podem acabar expondo, de certa forma, a integridade de um idoso. E isso é extremamente grave, tá bom? Nós também temos o dever de zelar pela segurança de um idoso. E o respeito, turma, às pessoas idosas, que exige que não sejam tratadas com preconceito e discriminação. Olha, muitas vezes são coisas simples, coisas básicas, que só depende de nós. Por exemplo, você está na fila do mercado e aí chega o idoso com o seu carrinho ou com sua cestinha. Você prontamente deve fazer a sua parte, dar a frente, dar a vez para aquele idoso. Ele tem prioridade nos atendimentos. Ele tem o privilégio de passar à frente, né? De ser uma pessoa atendida antes. E você não deve ficar resmungando nem falando, por que que tá cheio de, né? Agora aqui nas eleições, tinha locais que tinham muitos idosos votando. E que bom que eles foram votar, e que bom que eles estavam lá, né? Fazendo a sua parte, fazendo o que eles gostariam de fazer, né? Porque se ele não quisesse, ele não ia. Ele não tinha obrigatoriedade. Então, que bom que eles estão se sentindo útil, fazendo parte desse momento. Da mesma forma, numa clínica, da mesma forma, no hospital, ou então no supermercado, tá? Nós também queremos envelhecer, nós também vamos chegar lá nessa fase, né? Nesse ciclo.
Outra coisa que eu fico muito chateada quando eu vejo no transporte público, você tá lá muito bem sentado, né, nas cadeiras do ônibus, e aí chega o idoso. Mas você está sentado numa cadeira do ônibus qualquer. Não é a cadeira de prioridade, porque às vezes a cadeira de prioridade está lá marcada, né? Não é a cadeira de prioridade. Aí você vai ficar lá, ó, fazendo de conta que nem viu o idoso, porque o idoso tem que sentar na cadeira de prioridade. Não é sobre o idoso, é sobre você. Você que é jovem, você que está sadio, levante-se e ofereça o lugar para o idoso, independente, né? Na verdade, a cadeira de prioridade, ela deveria estar lá livre. Mas como não está, e você viu a necessidade acontecendo, você oferece, tá bom? E isso em qualquer lugar, a gente não precisa ficar esperando, né? Faça por você, é por você, é sobre você, não é sobre a outra pessoa. Então, faça o máximo para apoiar esse ciclo, né? Apoiar esse momento. Outros pontos que a gente também vale ressaltar: respeitar a história da vida do idoso, na qual está presente a sua contribuição com a sociedade. O idoso é um ser que possui direitos e deveres de cidadania construídos ao longo de sua vida. É muito bom, turma, chegar num lugar onde tem idosos e eles conversarem sobre a vida, falar sobre contribuições, falarem o que viveram, o que conheceram, o que tiveram a oportunidade de vivenciar, e também nos ensinar, né, muitas vezes. Prontamente eles estão lá fazendo com que a gente possa viver melhor a cada dia, né? Viver essas experiências melhores. E respeito pelos seus desejos. Às vezes o idoso diz: olha, eu quero, deixa eu ver uma coisa básica, um perfume, né? Eu quero um perfume tal. Aí a pessoa que vai: não, eu vou comprar o que eu quiser. Não é o que você quer, o que o idoso deseja, né? Porque ele tem os seus desejos, as suas vontades. Um idoso que virou viúvo, né? Ou uma idosa que ficou viúva. Pode acontecer desse idoso se apaixonar de novo. E ele tem que ser respeitado pelo seu desejo, pelo seu interesse, né? Ah, não, papai ficou viúvo, já tá velho, não pode mais se apaixonar, não. Não pode mais namorar, não. Não, eu não vou deixar, né? E ele continua, se for do interesse do idoso, é claro, né? Se for do desejo do idoso, mas se não for, né? Você, tanto pelo sim quanto pelo não, você deve respeitar. E aí, turma, respeito pelos valores intrínsecos de suas vidas, ter interesse de conhecer e acompanhar, na medida do possível, o desenvolvimento das políticas públicas para o idoso, né? A gente sabe que tem aí muitas leis na Constituição que são referentes à vida do idoso, à saúde do idoso. E o que nós devemos fazer? Conhecer, acompanhar, respeitar, né? E participar dessas políticas, né? Nos inteirar, compreender o que é a velhice e o que é o envelhecimento. Nós temos, turma, uma grande diferença entre velhice e envelhecimento. Será que vocês sabem identificar qual é a diferença? O que há de diferente entre velhice e envelhecimento? A grande diferença, tá? Ter noção acerca da realidade minimante dos idosos, do seu município e, se possível, do estado e do país. Os idosos da cidade de vocês, eles têm algumas atividades específicas para a participação deles? O que tem na cidade de vocês especificamente para os idosos? E no estado? E no país? Será que eles são tratados com a devida importância?
E aí? Já vou contar para vocês a minha experiência, o que eu acho, tá bom? Entender as formas de violência e maus tratos contra a pessoa idosa para orientar e denunciar junto aos serviços especializados. Então, sabendo que os idosos, eles têm seus direitos, né? Tem seu amparo. Então, a gente não pode deixar acontecer maus tratos nem violência. Quando eu estava na UBS fazendo o acompanhamento domiciliar, em diversas casas, em diversas famílias, nós presenciamos maus tratos e violência ao idoso. Aquele idoso que não tem o controle do seu salário, né, do seu dinheiro. Então, o idoso recebe, mas quem vai lá sacar ou gastar aquele dinheiro é a outra pessoa que está com o cartão dela. Então, a idosa não tem dinheiro para comprar um remédio, não tem dinheiro para comprar um alimento, não tem dinheiro, sendo que aquele dinheiro, aquele valor que cai lá na poupança, né, no banco, é do idoso. E o idoso deve fazer o que ele quiser. Tem idoso que está preso dentro de casa, que não pode sair. Tem idoso que sofre violência física, moral. Então, infelizmente, ainda existem muitos casos de violência contra a pessoa idosa. E para tudo isso, é fundamental o desenvolvimento de um comportamento ético. E a gente deve falar sobre velhice. E nós devemos falar sobre envelhecimento, porque isso acontece em qualquer lugar, né? A gente tem que falar com o próprio idoso. Nós devemos fomentar a esse idoso ele ir na clínica, ele ser atendido por um profissional de saúde, ele receber o conhecimento que talvez ele não saiba sobre ele, né? A família também deve receber esse conhecimento, os demais membros da família, a instituição para quem presta serviço, se o idoso morar em uma instituição de longa permanência, se o idoso morar num abrigo, se o idoso morar em uma casa de convivência, enfim, em diversos locais onde esse idoso estiver, nós temos a obrigação, né, de profissionais de ir, né, compartilhar sobre a importância da qualidade de vida desse idoso. Os profissionais, né, envolvidos com as diversas modalidades, então, o dentista ele vai participar, o médico, o enfermeiro, o fono, o terapeuta ocupacional, o nutricionista, né, o fisioterapeuta, são tantos profissionais envolvidos na atenção ao idoso que precisam, né, ficar atentos e sempre promover esse conhecimento. Aí eu pergunto para vocês, quais fatores garantem o bem-estar do idoso? Né? Aqui eu pontuei 4 fatores que vão garantir um bem-estar para o idoso. Mas claro que existem muito mais. Nós sabemos que para o idoso é importante qualidade de vida. Qualidade de vida. Porque o idoso, turma, ele pretende se sentir útil, participativo, incluído nas atividades, né? Não é porque às vezes o idoso está lá já com a sua idade e os mais jovens, não, fulano fica, né? Não, o idoso fica. Não, o idoso não vai. Não, o idoso não participa. Quem foi que disse? Por que não, né? E por que não vai? Deve ser incluído. O que fazer para garantir o bem-estar do idoso? Com o avanço da expectativa de vida da população, o debate sobre como preservar e estimular a qualidade de vida do indivíduo idoso é cada vez mais necessário. Investir em melhorias na saúde física e emocional dessa população torna-se fundamental para que o envelhecimento aconteça de forma ativa. Aqui, turma,
em Teresina, eu participei em 2008, 2009, 2010, 2011 e até 2012. Lá na UESP, de um grupo de aula para idosos. Se chamava NUT, Núcleo de Atividade Física para a Terceira Idade. Aqui, turma, era uma aula de atividade física para os idosos, onde lá eles dançavam, faziam musculação, tinha os momentos de interação, a gente tomava café juntos, a gente conversava, a gente fazia terapia, a gente fazia massagem, eles recebiam assistência de um médico. Então, era muito bom. Ainda hoje existe o NUT, né, lá na UESP. E também existe lá na UFP, né? Só que na UFP eu não sei qual é o nome. Então, pessoas de Teresina, de qualquer lugar, de qualquer bairro, podiam se matricular. Idosos que queriam praticar atividade física. E lá a gente tinha a chamada, né? A gente tinha a chamada, tinha que fazer a chamada e ver quem estava presente. Se não fosse, alguém entraria em contato perguntando o que aconteceu, por que ele faltou, né? Porque tantas faltas, tinha ali o remanejamento dos idosos, até porque muita gente queria participar. Assim como também, depois do NUT, foi criado a UNAT. Universidade Aberta para a Terceira Idade, né? A UNAT, turma, lá na UESP, era um curso superior. Onde os idosos, eles iam fazer cursos especiais da UESP, né? Recebendo diploma, formatura, coisa mais linda de se ver. Então, isso também faz com que o idoso, ele se prepare, ele participe, ele movimente a cabeça, né? Ele conheça coisas novas, pessoas novas. E era lotado. Eu lembro que muita gente participava, né? Tanto da UNAT quanto do NUT. E era muito bom, né? Como eu saí da UESP em 2011, ainda renovaram, né, o contrato até um ano a mais, né, depois da gente formar, em 2012, isso. Nossa, já tem 10 anos, gente. E ainda hoje está lá, né, muitas pessoas participando. Então, a expectativa de vida no Brasil segue aumentando através dos avanços na medicina. Como o avanço medicinal, né, como os estudos científicos foram melhorando. Então, colaborou muito para que nós tenhamos mais saúde, né, através das melhoras dessa parte, né, medicinal. Também como relacionado à renda, à escolaridade, entre outros fatores. Segundo dados da OMS, da Organização das Nações Unidas, né, da ONU, a expectativa de vida do brasileiro passará de 74 para 81 em 2050. E imaginem vocês que lá em 1990, a expectativa de vida, olha aí, turma, em 1990, mais ou menos, a expectativa de vida era de 62 a 64 anos. Então, em 2050, olha só, o quanto que vai melhorar, né? Para 81,2 anos. Em contrapartida, ainda existe um significativo atraso nas ações que promovem o bem-estar do idoso. Para ilustrar um relatório do Global Age Watch, em 2014, que analisa a qualidade de vida para idosos em diferentes países, mostra que o Brasil ocupa a 58ª posição de um ranking de 96. Então, gente, vamos analisando essa posição
e percebendo que o Brasil não está tão ruim, nem está tão bom, né? Está ali pelo meio. Apesar de que o único ponto mais duro, digamos assim, que nós temos aqui no Piauí, olhando por essa perspectiva, é que nós temos um estado um pouco quente. Um pouco, né, Flavilton? Que dá até para derreter as tapaué no meio do asfalto. Mas, né, isso é a natureza. Enfim, o documento considera fatores como expectativa de vida, bem-estar psicológico, renda, transporte e segurança. Há quem diga que aqui, né, no Piauí só faltava a capital ser banhada pelo mar. Mas nada que quem for morar ali em Parnaíba, né? Cajueiro da Praia. Vocês que são de lá, né? Galerinha de Ribeiro Gonçalves, bom dia! Então, tem o documento Envelhecimento Ativo, né? Que é da OMS, que é da Organização Mundial da Saúde. E eles falam de uma política de saúde que fala sobre o objetivo do envelhecimento. E qual é o objetivo, né? Aumentar a expectativa de uma vida saudável e a qualidade de vida para todas as pessoas que estão envelhecendo, inclusive as que são frágeis, tá? As que já estão em tratamento de alguma doença congênita ou em alguma terapia, ou fisicamente incapacitadas que requerem cuidados. Então, a intenção é essa, né, turma? Tratar com um certo teor cíclico o envelhecimento, porque a tendência é que nós vamos envelhecer. Nós vamos envelhecer. Eu quero envelhecer, né? Eu já disse que eu quero estar por aqui. Bora, Flavilton! Passa aí! E eu quero continuar com meu 1,52 m. Porque se eu puxar para minha avó paterna, ela já só tem 1,30 m, viu, Flavilton? A minha avó paterna ela tem 1,30 m. Se eu diminuir tudo isso, aí o Flavilton vai trazer uma caixa de fósforo para poder me colocar dentro. Turma, quais são os fatores determinantes para o bem-estar do idoso, tá bom? Eu vou pontuar aqui para vocês 4. Mas, se vocês lembrarem de mais algum, pode colocar aqui no chat que eu vou gostar muito de ampliar aqui esses fatores para o bem-estar do idoso, tá bom? Vou começar falando para vocês do comportamental. O comportamental, turma, se refere à adoção de estilos de vida saudáveis e o cuidado com a própria saúde. São comportamentos que devem ser estimulados em todas as fases da vida. Normalmente, mulheres se preocupam mais em buscar meios de assistência anualmente, no mínimo, né? Então, a mulher ela tem o costume de ir na ginecologista, no ortopedista, no nutricionista, né, no neurologista. De acordo com a necessidade, a mulher ela tem mais controle, né, de ir frequentemente no mastologista, de ir ao médico anualmente. Infelizmente, com os homens, muitas vezes não acontece dessa forma por vários motivos. Mas o que nós devemos ressaltar? A adoção de estilos de vida saudável, né? Se você foi ao médico uma vez por ano e é suficiente, então siga na regra da alimentação balanceada, da prática da atividade física, de dormir o tempo adequado, de beber a quantidade de água, de evitar alimentos gordurosos ou muito doces ou industrializados. E isso é em todas as fases da vida, não só na terceira idade, tá bom? Porque quando a gente chega na terceira idade, já doente, é mais complicado. Quando nós chegamos na terceira idade,
com a máquina, né, em potência funcionando, aí ótimo. Exercícios físicos, alimentação adequada, o uso de medicamentos de forma sábia, e tudo isso aumenta a longevidade e a qualidade de vida. Lembrar, turma, que não é certo você se automedicar. Tá com dor de cabeça? Toma remédio. Tá com dor no braço? Toma remédio. Tá com dor no dedo? Toma remédio. Tá com dor na unha? Toma remédio, né? E esse exagero de medicamentos podem acabar sobrecarregando os seus órgãos. É por isso que a gente não pode tomar medicação, né? Nem se automedicar, porque medicamento também é veneno, né? Então a gente tem que tomar a dose certa. Passando aqui para o fator pessoal. Gente, idoso é carinhoso, idoso é atencioso e gosta também de atenção. Idoso gosta de conversar. Idoso gosta de estar presente, né? E é muito interessante como o comportamento do idoso, ele também aproxima ou afasta. O fator genético de cada indivíduo pode ser responsável pelo aparecimento de muitas doenças ao longo da vida que afetam no envelhecimento ativo. Aqui, turma, é bom lembrar que idosos com pais ou avós diabéticos, hipertensos, com fatores de... com casos de câncer na família ou de algum outro tipo de doença hereditária, isso também pode afetar na sua fase de idoso. Por outro lado, a inteligência e a capacidade cognitiva também são indícios de envelhecimento ativo e longevidade. Aquele idoso que faz atividade física, que conhece coisas novas sempre, né? Que está ali na tendência, sempre buscando aprender, sempre buscando participar, sempre tentando conhecer coisas novas, faz pintura, faz crochê, aprende a tocar um instrumento novo, ou gosta de jogar, ou ensina. Tudo isso faz com que ele também tenha menor dependência e se torne cada vez mais independente. O declínio do funcionamento cognitivo é provocado pelo desuso, doenças, consumo de álcool, medicamentos, fatores psicológicos e sociais, mais do que o envelhecimento em si. Ou seja, aquelas pessoas que estão envelhecendo e ficando dentro de casa, só assistindo televisão, só fazendo a comida dentro de casa, né? Fazendo as atividades de uma rotina da casa, elas acabam ficando acostumadas naquele processo, né? Elas não são incentivadas a trabalhar os neurônios, né? A conquistar essa movimentação que deveria existir dentro desse processo pessoal de idade, né? A partir dos 60 anos. Tudo que as pessoas mais querem é fazer 60 anos. Não, quando eu me aposentar, aí acontece os planos, 300 milhões de planos. Quando eu me aposentar, eu vou viajar, eu vou conhecer novos lugares. Quando eu me aposentar, eu vou ao médico fazer... Quando eu me aposentar... E quando a pessoa se aposenta, ela acaba, às vezes, não fazendo nada, né? Só ficar dentro de casa e se aposenta e nada mais, né? Alguns se aposentam e continuam trabalhando, isso é ótimo, né? No fator físico, a gente pode abordar fatores como moradia segura, ambiente adaptado para evitar quedas, acesso a saneamento, água e alimentos limpos são fundamentais para a promoção do envelhecimento ativo com segurança. Bem lembrado que a sua avó, o seu avô, os seus bisavós,
nasceram, se criaram, criaram os filhos, envelheceram naquela casa. Quando eles estão idosos, eles vão mexer na casa? Eles vão quebrar a parede? Eles vão fazer adaptação? Eles vão mudar de casa? Raramente, quase nunca, né? Então, aquela casa que o idoso, que a pessoa viveu a vida toda, não vai mexer. Aí, às vezes, tem degraus, às vezes tem um acesso ruim, às vezes tem o chão escorregadio, às vezes tem a falta de água, né? Então, o idoso, ele precisa de uma adaptação, mas isso raramente acontece. E nós precisamos ficar atentos, cuidadosos, justamente para que a gente possa dar a maior segurança para esse idoso. E por fim, turma, o aspecto social. O apoio social, a oportunidade de educação, aprendizagem permanente, proteção contra violência e maus tratos são fatores do ambiente social que estimulam a saúde, a participação e a segurança do indivíduo, né? E aqui em Teresina também, nós temos algumas casas de apoio, algumas instituições, locais com a intenção de oportunizar o aprendizado aos idosos, já que durante a participação desses idosos, a gente consegue estimular a mente, a memória, estimular a prática de outras atividades, e isso, né, faz com que eles melhorem muito os aspectos cognitivos, sociais, físicos, motores. Tá bom, turma? E em conclusão, pensar em serviços sociais, certo? Políticas e ações que estimulem esses fatores voltados para a população idosa exigem um esforço de diferentes setores da sociedade, governo, instituições, sociedade, proporcionar atividades sobre o idoso, né? Como nós estamos fazendo aqui na escola hoje. Falar da terceira idade é muito importante. Gente, todo mundo tem um idoso para chamar de seu. Se não for um, são 2, são 3, são 4, são 5, são 6. E que bom que a nossa família envelhece, né? São nossas raízes, são histórias que nós aprendemos, né? Quanta cultura, quanta grandiosidade nós temos ao ter contato e vivência com o idoso. Então, zelar pelos direitos dos idosos significa promover políticas públicas que levem em conta as necessidades dos mais velhos, garantir a não discriminação do ambiente de trabalho, lutar contra os abusos físicos, verbais e psicológicos, contra a negligência e o abandono por parte da família, né? São pontos, turma, que fazem muito o idoso sofrer, né? Vocês veem aí. Então, sempre lembrar das necessidades dos mais velhos. Quando nós lutamos por nosso hoje, nós também estamos pensando no amanhã dos nossos idosos, né? Garantir que os idosos não sejam discriminados no trabalho, porque muitas vezes nós já sabemos que se o idoso pleitear aquela vaga no trabalho, ele pode não conseguir por conta da sua idade. Digamos que temos uma pessoa com 60 anos e outra com 30. Quem tem mais possibilidade de ganhar aquela vaga do emprego pode ser o de 30? Não, a gente não pode pensar assim. A gente pensa igual, né? Tem cotas, tem vagas para a pessoa mais
experiente, mais madura, e também tem vaga para aquela pessoa mais jovem. Então eles vão disputar, né? A luta contra os abusos físicos, turma, que acontece muito, a violência, né? Física, verbal e psicológica. Contra a negligência e o abandono também por falta da família. Quantos idosos são negligenciados, são abandonados, principalmente pela família. A exclusão social, como eu disse para vocês, deixar o idoso aí de lado, e o isolamento. Então, turma, envelhecer é um processo natural. Nós vamos perdendo medo da vida, nós vamos envelhecendo, né? Um dia desse, você acordou com 5 anos. Depois você já tem 12. Já você tem 42 anos. E a vida vai passando, e a vida vai acontecendo, e a vida vai evoluindo. E nós também vamos enfrentando essa vida, né? Nós também vamos conquistando essa vida. Porque envelhecer é um processo natural. Porque todos nós vamos envelhecer, né? Aqui do mais jovem ao mais experiente, mais maduro, né? Da mesma forma, o tempo passa, né, turma? A única coisa que nós não podemos correr é do tempo, porque ele sempre vai nos alcançar, né? O tempo sempre vai alcançar. Eu até gosto de brincar muito. Eu estou numa fase assim bem crucial. Eu dizia muito, eu lembro bastante, né, da minha infância, eu perguntando: mãe, quantos anos a senhora tem? E a mamãe dizia assim, 33, a idade de Cristo. E eu lembro muito de perguntar, né? Nossa, minha mãe tem 33 anos, a idade de Cristo, né? E eu guardei, gravei. E hoje, né, quando meu filho pergunta: mamãe, quantos anos a senhora tem? Eu vou e digo, 33 anos. Nossa, mamãe, 33 anos. E ele faz cada cálculo, né? Mamãe, quando a senhora tiver tantos anos, eu vou ter tantos anos. Meu filho, se acalme. Um dia desse, ele estava na barriga, agora vai fazer 8 anos, né? Passa muito rápido, o tempo voa. E envelhecer é como escalar uma grande montanha. Enquanto sobe, as forças vão diminuindo. Tem dias que a gente parece que não vai terminar aquele dia vivo, né? Porque é tão cansativo. A gente já vai sofrendo antecipadamente, mas a visão é mais livre, mais ampla e tranquila. Quando a gente está lá no topo, né? A gente consegue ter essa visão mais de boas, né? Mais tranquila. E aí envelhecer é isso, né, turma? A gente não pode ter medo de envelhecer. Porque envelhecer é um processo, natural. E todos nós vamos envelhecer, né? A menos que Deus defenda, aconteça aí um previsto e fique pelo meio do caminho, né? Mas a nossa tendência é envelhecer, né? E como diz minha avó, é tão bom viver. A minha avó tem 82 anos, né? Eu sempre falo aqui dela para vocês. Ela diz, mas é tão bom viver, né? E tem essa mensagem aqui da Cora Coralina, né? Se eu não me engano, esse texto sobre o envelhecer. Envelhecer é guardar dentro de si um baú de felicidade, amor e saudade. Quantas histórias, quantos momentos, né? Quantas pessoas, quantas situações passaram, né, por aquela pessoa que envelhece. Envelhecer é perceber que o valor da saudade e a riqueza de um sorriso. Não há vergonha em envelhecer, pois ganhamos a alegria de viver uma vida completa. Envelhecer é o sinal mais lindo de que a vida vale sim a pena. E podemos envelhecer, mudar nossos pensamentos, mas nossa essência não muda jamais. Olha aí, viu, Flavilto? A gente vai envelhecer, vai mudar muita coisa na nossa cabeça, mas a nossa essência não vai mudar nunca, jamais, né?
Olha só como o processo do envelhecimento, ele nos permite ser quem nós somos, né? A gente até pode mudar. Hoje eu me importo, amanhã eu posso não me importar. Hoje dói, amanhã pode não doer. Mas como nós somos, de fato, não vai ser alterado. E aí, turma? Agora há pouco eu perguntei para vocês qual é a diferença entre envelhecer e velhice. E idoso, tem diferença? Se tem diferença, eu quero saber. Galerinha do IPTV, bom dia. Lá no chat do YouTube também, bom dia, Daniel. Naide, sejam bem-vindos, tá bom? Eu vou deixar um minutinho na tela enquanto vocês participam comigo, interagem, tá bom? Me respondam aí a diferença entre idoso, velhice e envelhecimento. E já já eu volto. Só um minutinho, enquanto eu molho a garganta. E já já a gente continua a aula. Turma, então, como é que a gente vai ver essa diferença, né, entre idoso, velhice e envelhecimento? Para começar, é importante a gente poder entender esses três conceitos, porque são conceitos distintos. Vamos começar pelo que é o idoso. O idoso é a pessoa, tá? São indivíduos assim denominados por conta da duração do seu ciclo de vida. Então, a partir dos 60 anos de idade, a pessoa é considerada um idoso, tá? Então, 60 anos quer dizer, é um idoso. O idoso que chega, né, com seus privilégios, com suas particularidades. Então, começa a partir dos 60 anos de idade. Partindo agora para o que nós chamaremos de velhice ou envelhecimento. Você já deve ter ouvido falar, né? Como nós também já falamos. Muito obrigada, Flá. Que a população de idosos, a população com 60 anos ou mais, está crescendo. Esse fenômeno chamado de envelhecimento populacional, que ocorre por diversos motivos. Então, envelhecimento é o processo. Ou seja, ontem nós estávamos mais jovens. Hoje nós estamos envelhecendo. Amanhã nós estaremos mais velhos. Gente, acontece isso mesmo, né?
Da noite para o dia você percebe, você sente as coisas que você não sentia antes, que você não vivia antes. Porque nós estamos envelhecendo. Mas como é que nós estamos envelhecendo? Né? Por diversos motivos, como por exemplo, pessoas que praticam atividade física, elas se sentem melhor, têm mais disposição, mais mobilidade. Pessoas que não têm tanta mobilidade assim, pessoas que não se alimentam bem, pessoas que não dormem bem, pessoas que fumam ou bebem, né, bebidas alcoólicas, elas têm esse processo do envelhecimento acelerado. Então, estamos envelhecendo por quê? Porque surgiram novos medicamentos que nos curam, nos tratam, surgiram vacinas, formas de tratar doenças que matavam muita gente no passado. Pessoas estão cuidando mais da saúde, deixaram de ter muitos filhos, como nossas mães e avós, que também favoreceram o envelhecimento no mundo. E por conta desse grande número de idosos, o grupo deles também está diferente. Com toda a sua experiência, imagine um idoso de 65 anos, um de 80 e um de 90, né? Vamos ver aqui. Um idoso de 65 anos. Ele ainda está vigoroso, duro, trabalhando, né? Participando de muitas atividades. Um de 80 anos já tem lá suas fragilidades, né? Muitas fragilidades, dependendo do envelhecimento desse idoso. Agora, imaginem um de 90 anos. Silvio Santos tem 92 anos. Outro nível, né? Outro nível de vida. A rainha Elizabeth morreu com quantos anos, Flávio? 96 anos, né? Por aí, mais ou menos mesmo. Eu acho que foi. Já pensou, gente? Tem até uns memes falando, né? O que fazer para você viver até a idade da princesa, da rainha Elizabeth? Olha aí, 96 anos. Você não precisa ter medo de boleto. Você não lava roupa nem goma. Você não precisa esquentar a barriga no fogão. Né? Tem lá os memezinhos da rainha. Formas, qualidade de vida, condições de vida diferentes, né? Daquele idoso que anoitece e amanhece na labuta, né? No interior, cultivando, plantando, no sol a pique, né? Pegando insolação. É bem diferente, qualidade de vida é realmente bem diferente. E dizemos que a população de idosos é muito heterogênea. Por quê? Se eu vou chamar de idoso a pessoa que tem 60 anos, né? 60 anos, 70, 80, 90. Então, é muito tempo, né? É realmente bastante heterogênea a fase de idoso. Então, eu tenho um idoso com vários pontos, né, divididos. A velhice inicial, a velhice e a velhice avançada. E o que eu faço para um idoso com 60 anos pode não servir para um idoso de 60, 70 anos, que também não vai servir para um idoso de 90 anos, né? Cada fase, cada processo vai ser individualizado. Pode ser, né, que eu precise trabalhar de uma forma na velhice inicial, que eu trabalhe de outra forma na velhice e que eu trabalhe de outra forma na velhice avançada. Certo, turma? Beleza? Porque são ciclos de vida, né? A velhice são ciclos de vida. E aí a gente finaliza, né, turma, explicando para vocês o que é velhice, o que é idoso e o que é envelhecimento. Eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula, que vocês tenham aprendido, né? Eu tentei ao máximo aqui passar para vocês a importância, né, de cuidar dos nossos idosos e
Na próxima aula eu volto para vocês, para a gente falar mais sobre saúde, tá bom, turma? Um beijo grande para vocês, um excelente mês de outubro para nós e até a próxima. Tchau, tchau!